sol caía pesado sobre as ruas poeirentas de Tombstone quando Jack Morgan amarrou o cavalo em frente ao salão Silver Star. O dia tinha sido longo, e Dusty, seu velho comestiço de pastor com caçador, o acompanhava com a língua de fora, exausto, mas atento. Jack tirou o chapéu, passou o antebraço na testa suada e olhou em volta. A cidade parecia calma demais, o tipo de calmaria que só existia antes de uma tempestade. Ele entrou no salão enquanto Dusty se deitava na sombra da varanda, observando o movimento com aquele olhar inteligente de quem conhecia os perigos do oeste. Jack era um homem de poucas palavras. O rosto queimado de sol e os olhos azuis frios contavam mais histórias do que ele jamais contaria. Ex-soldado, ex-caçador de recompensas, agora tentava viver longe da violência. Mas o destino tinha o hábito de arrastá-lo de volta para o cheiro de pólvora. No balcão, pediu um uísque. O barman, um sujeito magro chamado Billy, serviu a bebida com um leve tremor nas mãos. "Você anda sendo comentado por aqui, Jack", disse o homem, olhando de lado. "Dizem que atirou em 3 homens em Tucson por causa de uma dívida." Jack deu um meio sorriso e respondeu sem tirar os olhos do copo: "3 homens mortos não falam muito, Billy. E eu não discuto boatos." Enquanto isso, Dusty continuava deitado na varanda, abanando o rabo quando algum passante o olhava. Era um cão tranquilo, mas protetor, o único amigo que Jack mantinha desde os tempos de fronteira. Do outro lado da rua, 4 bandidos observavam a cena encostados em uma carroça velha. Eram conhecidos na região: Clay Benton, o líder arrogante, sempre de charuto na boca; Hank Doyle, o brutamontes com risada debochada; Sam Ritter, um bêbado imprevisível; e Arufin, o mais novo, sempre tentando provar que era tão cruel quanto os outros. Tinham roubado gado, intimidado fazendeiros e escapado de linchamentos. Agora, buscavam diversão, e a encontraram na pior forma possível. "Olhem só aquele cachorro", disse Clay, cuspindo no chão. "Um vira-lata de pistoleiro. Aposto que aquele bicho vale mais do que o dono." Hank riu. "Duvido. Mas aposto que ele uiva bonito se levar um susto." Os 4 começaram a atravessar a rua, cambaleando de risadas e arrogância. Dusty ergueu a cabeça, atento. Clay parou diante do cão, olhou-o de cima a baixo e chutou um pouco de poeira na direção dele. "Bonito cachorro", zombou. "Mas parece que gosta de vagabundo." Dusty rosnou baixo. Clay fingiu um salto para a frente, e Hank, rindo, puxou um revólver. "Vamos ver se ele corre rápido." O disparo ecoou como um trovão seco. O corpo de Dusty caiu de lado, um gemido fraco escapou antes do silêncio total. A poeira levantou em torno do corpo imóvel. Dentro do salão, Jack ergueu os olhos devagar. O som de um tiro no oeste era comum, mas aquele eco veio de um lugar familiar, a varanda. O silêncio repentino dentro do salão fez o barman engolir seco. Jack largou o copo, ajeitou o chapéu e saiu. O sol queimava os olhos quando ele viu o que restava de Dusty. O mundo pareceu girar em silêncio. Nenhuma palavra. Nenhum som. Só o vento arrastando a poeira sobre o corpo do cão. Clay Benton e seus comparsas riam alto, sem remorso. Jack ajoelhou-se ao lado do animal, passou a mão na cabeça ensanguentada e respirou fundo. Ficou assim por um tempo, quieto, imóvel. Quando ergueu o olhar, havia algo diferente ali. O olhar frio e contido deu lugar a algo que parecia vir das profundezas do inferno. "Quem foi?", perguntou, a voz rouca e baixa. Clay deu um passo à frente, ainda com o charuto aceso. "Foi só uma brincadeira, Morgan. O bicho se assustou demais, só isso. Não vai querer arrumar confusão por um cachorro, vai." Jack ficou de pé. Tirou o casaco devagar, deixando o distintivo velho do exército à mostra, um símbolo esquecido, mas que ainda impunha respeito. "Vocês mataram meu amigo." "Um cão, Yuan." "Amigo? Então que tal você enterrar ele e seguir em frente?" Jack olhou para cada um deles, medindo distâncias, avaliando o vento. "Vou dar a vocês uma chance", disse calmamente. "Quero só o nome de quem puxou o gatilho." Clay inclinou o chapéu. "Fui eu."
E aí, pistoleiro? Vai fazer o quê? A resposta veio como um estalo. A mão de Jack se moveu tão rápido que ninguém viu. O primeiro tiro atingiu o peito de Clay. O segundo acertou o Hank na garganta. Antes que Sam e Arlo pudessem reagir, Jack mergulhou para o lado, rolou na poeira e disparou mais 2 vezes. Sam caiu de costas, atingido no abdômen. Arlo tentou correr, mas tropeçou e caiu. Jack se aproximou, apontou o revólver e atirou uma última vez. 4 corpos no chão. 4 tiros limpos. O silêncio voltou à rua. A poeira ainda dançava no ar quando Jack guardou o revólver. Ninguém ousou se mover. O xerife de Tombstone, Bill Ward, apareceu na esquina, com um rifle em mãos. Droga, Morgan, o que diabos você fez agora? Jack não respondeu. Pegou o corpo de Dusty nos braços e começou a andar pela rua, em direção ao campo aberto atrás da cidade. O xerife correu até ele, ofegante. Você matou 4 homens no meio da rua, Jack. Sabe o que isso vai causar? Eles mataram meu amigo, disse Jack sem olhar para trás. E eu não atiro em ninguém que não mereça. O xerife observou sumir na poeira do entardecer. Sabia que Jack tinha razão, mas também sabia que os irmãos e cúmplices dos mortos não deixariam barato. Jack enterrou Dusty perto de um velho carvalho, onde o cão costumava caçar coelhos. Usou a própria faca para entalhar uma cruz simples de madeira. Ficou ajoelhado diante do túmulo até a noite cair, o vento frio assobiando entre as folhas. No dia seguinte, Tombstone acordou com o cheiro da vingança no ar. 3 cavaleiros chegaram à cidade: Frank Benton, irmão de Clay, Tom Ritter, primo de Sam, e um pistoleiro contratado chamado Vince Harper, conhecido por matar por um punhado de dólares. O xerife tentou conter o ódio dos recém-chegados, mas sabia que a paz estava morta junto com aqueles homens. Jack estava hospedado no velho celeiro do fim da rua, limpando suas armas. O som dos passos do xerife o fez olhar. Eles estão vindo atrás de você, Jack, avisou Ward. 3 homens. Vão te caçar até o inferno. Jack terminou de montar o tambor do revólver. Então vou encontrá-los antes. O sol do meio-dia refletia no metal das armas quando Jack montou no cavalo e saiu em direção ao desfiladeiro de Tombstone. A estrada era estreita, cercada por rochas e cactos, o cenário perfeito para uma emboscada. E foi exatamente ali que ele os encontrou. Frank Benton estava à frente, o rosto tomado de raiva. Você matou meu irmão, Morgan. Jack manteve o cavalo parado. Seu irmão matou o meu. Cachorro. Um maldito cachorro. Frank gritou, sacando o revólver. O som dos tiros explodiu. O tiro passou perto da orelha de Jack. Vindo da mão firme do pistoleiro, acertou Frank no peito. Vince Harper se lançou da cela e rolou atrás de uma pedra, disparando rapidamente. As balas ricocheteavam nas rochas enquanto Jack se afrouxava, recarregando com calma. Vince tentou bloquear, mas Jack o esperava. Um disparo seco. Vince caiu, o chapéu voando. Tom Ritter ainda lutou, correndo em desespero para a mata, mas Jack o seguiu, como uma sombra. Quando o encontrou, o homem estava tremendo. Eu não atirei no cachorro, implorou Tom. Eu só ri. Jack mirou com frieza. Então vai rir no inferno. O tiro ecoou entre os caminhos, afugentando os corvos. De volta à cidade, o xerife viu Jack chegando com o cavalo coberto de poeira e o olhar vazio. Acabou? Perguntou. Jack respondeu, ainda não. No Silver Star Salon, alguns homens que tinham sido cúmplices de Clay Benton bebiam e contavam bravatas sobre vingança. Quando a porta se abriu e Jack entrou, o piano parou de tocar. Ele andou até o balcão e disse calmamente, quem mais quer morrer por uma piada? Ninguém respondeu. O som do vento invadiu o salão. De repente, um dos homens puxou o revólver, e o inferno começou de novo. Jack mergulhou atrás do balcão, disparando sem hesitar. As garrafas estouravam, o som dos tiros se misturava aos gritos.
Um homem caiu sobre a mesa, outro tentou fugir pela janela e foi atingido nas costas. Jack saiu de trás do balcão, recarregou e olhou em volta. 5 homens mortos. Nenhum inocente. O xerife chegou tarde demais, de rifle em punho. Por Deus, Jack! Isso aqui é uma guerra! Jack olhou para ele, o rosto manchado de sangue e suor. Eu não comecei, Bill. Mas vou terminar. A notícia correu rápido. Tombstone virou um barril de pólvora. Os fazendeiros se esconderam, as mulheres trancaram as portas. Diziam que o fantasma de Jack Morgan andava pelas ruas, caçando qualquer um que tivesse rido da morte de Dusty. Na manhã seguinte, um bando de 8 homens chegou à cidade, liderados por Marshal O'Reilly, enviado do governo territorial. Vieram para prender Jack vivo ou morto. O xerife tentou negociar, mas o Marshal não quis ouvir. Um homem que mata 12 em 2 dias não é herói. É um assassino. Jack sabia que não tinha saída. Escreveu uma carta curta e deixou sobre o balcão do salão, junto do copo de uísque. Não busco redenção. Só justiça. Quando os cavaleiros do Marshal o encontraram na estrada, Jack estava de pé, o chapéu cobrindo os olhos, a mão sobre o couro. O vento levantava redemoinhos de poeira. Volte para trás, Morgan, gritou O'Reilly. Não precisa morrer aqui. Jack respondeu baixo, já morri quando mataram meu amigo. O primeiro tiro veio do Marshal, mas Jack foi mais rápido. As balas cortaram o ar, e o som da pólvora dominou o deserto. 3 homens caíram nos primeiros segundos. Jack recarregou girando o tambor, movendo-se como um predador. Um tiro atingiu seu ombro, mas ele continuou. O cavalo de um inimigo impisou, e o homem foi lançado. Jack o derrubou com um disparo no ar. Quando a poeira baixou, só o Marshal ainda respirava, ferido. Jack se aproximou, mancando. O'Reilly olhou para ele com dor e respeito. Você podia ter sido um bom homem, Morgan. Jack respondeu, eu fui, até atirarem no meu cachorro. Deixou o Marshal vivo, mas humilhado. Montou no cavalo e olhou para o horizonte avermelhado. O sol se punha sobre Tombstone, tingindo o deserto de sangue e ouro. A cidade ficaria marcada para sempre como o lugar onde um homem fez justiça sozinho. Quando Jack desapareceu na estrada, o vento soprou forte sobre o túmulo de Dusty. Um velho lenhador que passava jurou ter visto o cão em pé, olhando o dono partir, como se o espírito do animal o acompanhasse em silêncio. O xerife Hardy encontrou a carta e guardou no bolso. A justiça dele não era a nossa, murmurou. Mas foi feita. Dizem que, anos depois, nas noites de lua cheia em Tombstone, ainda se ouvem passos firmes e o rosnado distante de um cão. Alguns juram ver um homem solitário cavalgando sob o luar, com um cachorro ao seu lado, seguindo em direção ao horizonte, onde o oeste nunca morre. Jack Morgan desapareceu, mas sua lenda ficou. A do pistoleiro que amou um cão e vingou sua morte com sangue e honra, o homem que transformou Tombstone num campo de justiça selvagem. E assim terminou o último capítulo de uma história escrita com pólvora, poeira e fidelidade. Jack partiu sem olhar para trás, a silhueta se perdendo contra o sol que se punha no deserto, como se o próprio oeste o recebesse de volta, porque certos homens não pertencem ao mundo dos vivos. Pertencem às lendas. Agora se inscreva no canal e deixe o gostei se não vou atrás de tu, cabra.